Proponho-me, nesta comunicação, a refletir sobre as principais realizações do 15º Governo Constitucional, exemplificando as iniciativas tomadas e ações concretizadas durante uma governação que enfrentou constrangimentos exógenos e pressões internas de várias ordens. Arriscar-me-ei a dizer, a este propósito, não com uma visão heroica, mas com espírito de responsabilidade e de humildade, que apesar de todas as dificuldades que tivemos de enfrentar, conseguimos cumprir a missão que nos foi confiada. Conseguimos manter o clima de estabilidade e paz. Conseguimos dar provas da nossa vontade de defender e de servir o interesse de São Tomé e Príncipe. Conseguimos governar, no melhor sentido do termo, e deixar clara a nossa preocupação com o futuro do nosso país, com o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe e a criação de condições para a melhoria do bem-estar do nosso povo. A autoridade do Estado foi exercida com senso e determinação quando foi estritamente necessário para não permitir o caos que ameaçava tomar conta do país. A conjuntura política e económica que marcou a entrada em funcionamento deste governo em várias vertentes, particularmente a elevada tensão política reinante no país, a acentuada diminuição da ajuda pública ao desenvolvimento, como consequência da crise económica e financeira, dentre outras questões, ilustra a complexidade das condições de governabilidade do país que tivemos que enfrentar. Procurando com coragem a resolução dos problemas, deitando mãos à obra em domínios cruciais para o bem-estar dos nossos concidadãos, como sejam a habitação, o ensino, a saúde, abraçando a causa da recuperação das casas dos trabalhadores das empresas agrícolas, lançando projetos de luta contra a pobreza e a exclusão social, mediante a concessão de créditos às palaiês, aos jovens empreendedores, o Governo esteve à escuta dos principais anseios das populações e não poupou esforços, apesar de todas as adversidades, para que o seu desempenho marcasse uma etapa diferente no exercício do poder, funcionando em articulação com os outros órgãos de soberania. Por conseguinte, a situação em São Tomé e Príncipe, que pretendo pôr aqui em evidência, em alguns aspectos, ainda longe do desejável, certo, pelo panorama que encontramos, conheceu algumas melhorias que, nessa hora de balanço, merecem ser destacadas. Não obstante a conjuntura desfavorável em termos reais, a economia conheceu um crescimento em torno dos 4%, que correspondem à mesma média de crescimento registrado nos últimos 5 anos. A taxa de inflação conheceu uma forte contração, tendo atingido 7,1% no final de 2013, contra 11,9% e 10,4% registrados em 2011 e 2012, respectivamente. É um dado inquestionável que, depois de várias décadas, pela primeira vez, a inflação atingiu um dígito. No sector monetário, o ativo externo líquido, depois de uma relativa recuperação em 2012, conheceu um forte crescimento, representando 39% em 2013. A variação percentual do valor do crédito líquido à economia vem indicar um forte nível de estabilidade, apenas 1,3% em relação a 2010, explicado sobretudo pela crescente diminuição do valor do crédito líquido ao governo. Os níveis de reservas internacionais líquidas
conheceram uma forte variação positiva de 116% em 2013, quando comparados com o valor de 2010, quando tinha conhecido um crescimento de 56% em 2011. O déficit da balança comercial sobre o PIB conheceu uma relativa estabilidade em 2012 e 2013, na medida em que representou cerca de 14% em relação à percentagem verificada em 2010. Ao nível das finanças públicas, a percentagem do estoque da dívida em relação ao PIB conheceu um decréscimo na ordem dos 7,3% em 2013, quando comparados com o exercício econômico de 2010 e 2013, ou seja, 72%, observado em 2013 contra os 78,13% registrados em 2010. Trata-se de um sinal de crescente nível de restrição de acesso à ajuda pública ao desenvolvimento, associado ao esforço de controle do nível de endividamento externo, na medida em que este indicador tinha conhecido um crescimento de 4,2% em 2012. Pese embora as dificuldades decorrentes da crise económica e financeira internacional, que é do conhecimento de todos, registraram-se nos últimos 22 meses progressos assinaláveis que estão associados à política de rigor e de transparência na gestão da coisa pública. Devido à própria conjuntura interna, registrou-se uma enorme pressão sobre as despesas resultantes das reivindicações salariais e outras, muitas vezes estimuladas pela oposição para dificultar a ação governativa. Mobilizamos recursos destinados à execução do programa de investimento público, nomeadamente o crédito de Angola, do Fundo da OPEC para o Desenvolvimento Internacional, destinado ao financiamento de abastecimento de água à cidade de Neves e arredores. Obtivemos donativos do BAD, da República Democrática de Timor-Leste e do Banco Mundial. Em suma, o volume dos recursos externos mobilizados por este governo em 22 meses é de longe superior ao que o anterior governo conseguiu mobilizar em 28 meses de governação. Tivemos que honrar muitos compromissos assumidos pelo anterior governo, enquanto sinal claro de responsabilidade governativa, na medida em que o não pagamento de dívidas contraídas no mercado interno constituía proteção do meio ambiente e a segurança da navegação. Fizemos a aquisição de um barco para patrulhamento das nossas águas, estando igualmente prevista a chegada ao país de mais 2 embarcações no quadro da cooperação com Brasil e Portugal. Constitui motivo de satisfação o facto de saber que as ações de combate à pirataria marítima levadas a cabo pela Guarda Costeira e a firmeza demonstrada pelo Governo relativamente à questão dos barcos que exerciam atividades não autorizadas pelas autoridades competentes fizeram diminuir consideravelmente a presença desses navios no nosso território marítimo. Nesse longo e esforçado caminho, um caminho sem o qual o país teria um rosto bem diferente, procedemos à iluminação da pista do aeroporto, que estava sem luz durante cerca de 7 anos. Não há dúvidas de que com esta ação passamos a ter voos noturnos e uma situação mais promissora quanto à ligação com o exterior. Tiramos o país da lista negra da aviação civil, fizemos a aquisição de um veículo de bombeiros e uma ambulância, mudamos a direção da ENASA, o que teve um impacto imediato no funcionamento dessa empresa. O Aeroporto Internacional de São Tomé e Príncipe passou a ter novo rosto, uma necessidade imperiosa, reconhecida como condição essencial do desenvolvimento. A ninguém pode passar despercebido que o estudo sobre o aceleramento do desenvolvimento econômico realizado pela McKinsey resultou de uma visão estratégica
para o Desenvolvimento Econômico e Social de São Tomé e Príncipe, no qual foram identificados os projetos prioritários de investimento para o país, para que o país possa duplicar o seu crescimento no espaço de uma geração. Porém, devemos reconhecer com toda a humildade que os esforços para apoiar o desenvolvimento do sector privado santomense, nomeadamente na identificação de constrangimentos e a resolução dos problemas com o objetivo de facilitar e incrementar o desenvolvimento do sector, ainda não surtiram o efeito desejado, particularmente no que tange à mobilização de recursos financeiros para lutar contra a descapitalização do sector privado. A redução da taxa de juros de referência do Banco Central passou de 16% para 12%, mas ainda não é significativo face ao peso que as mesmas representam para os que recorrem à banca para financiar o seu investimento. Infelizmente, o Estado ainda está muito presente na nossa economia e continua ainda a ser o principal empregador. É preciso que tenhamos a exata dimensão dos inúmeros problemas com que nos confrontamos no nosso dia a dia. No setor da energia, concluímos o processo de requalificação do canal da Água Zinco, da ponte canal de Satom e do canal de Rebordelo, destinado a abastecer a câmara de carga da central hidroelétrica do Rio Contador. Procedemos à extensão da rede de média tensão em São Tomé, no valor de mais de 6 mil milhões de dobras. Construímos uma linha de alta tensão de 60 kV entre a central de Santo Amaro e a central de São Tomé e uma subestação na central de São Tomé no valor de mais de 93 mil milhões de dobras. Procedeu-se à requalificação da rede de baixa tensão, incluindo baixadas aos clientes em Cabo Tossado, em 16 aglomerações populacionais, no valor de 2 milhões e 750 mil euros. Estão em curso os projetos de construção de linha de média tensão, de baixa tensão e de postos de transformação em várias localidades do país. O Governo investiu um montante de 7 mil milhões de dobras na reconversão e extensão da linha de baixa tensão em Cabo Tossado em várias localidades do país e cofinanciou com o Governo Regional a aquisição de geradores para aumentar a capacidade energética da região autónoma do Príncipe. Na área da exploração petrolífera, reconhecemos que a saída da Total do Bloco 1, na zona de exploração conjunta, criou algumas dificuldades ao país que contava dispor, a partir de 2015, de receitas provenientes do petróleo para o Orçamento Geral do Estado. Porém, foram prosseguidas ações que conduziram à manifestação de interesse de outras companhias no referido bloco. Foi identificada uma empresa que garanta tecnologia para a exploração da reserva comprovada de petróleo, estimada em cerca de 100 milhões de barris. Na zona econômica exclusiva, foram adjudicados os blocos 2 para um consórcio angolano e o bloco 11 para a empresa ERHC. Um dos problemas infraestruturais básicos das nossas populações é o da água potável. Por isso, o Governo procedeu à construção de um sistema de captação e tratamento de água para reforçar o sistema de Monte Macaco no montante de 4,8 milhões de euros. Iniciamos o projeto relativo ao sistema de abastecimento de água potável em Ribeira Afonso e Alto Douro, estimado em 3,6 milhões de dólares, com o financiamento do BADEA e do Governo. Concluímos o acordo de empréstimo concessional aceite pela OPEC Fund para o financiamento do GAP de 3 milhões de dólares para o projeto de abastecimento de água potável em Neves, no montante de 6 milhões e meio de dólares. Projetamos
o reforço das infraestruturas de base do sistema de abastecimento de água de Cangá Cruzeiro, Folha Feb Poçabão, através do rio Manuel Jorge. Reabilitamos a rede de distribuição de água de Praia Cruz, Praia Gamboa e Luxinga, mediante a instalação de 7.000 metros de conduta e construção de chafarizes com financiamento americano. Inauguramos o sistema de abastecimento de água potável de Xangra, no valor de 4,2 milhões de dólares. Instalamos laboratórios para análises físico-químicas e análises bacteriológicas das águas de EMAI para garantir a boa qualidade de água para consumo humano. Celebramos o acordo de empréstimo no montante de 7 milhões e meio de dólares americanos com o BADA para financiamento do projeto de abastecimento de água potável à cidade de Santana e Aguizé. No que respeita aos projetos estruturantes de âmbito nacional, mantivemos uma atenção constante no sentido da estabilidade e da continuidade das opções estratégicas fundamentais para o país. Assim, face à necessidade de proteger o ambiente para as gerações vindouras, o Governo foi lidando com as dificuldades que impediram o avanço mais célere do processo de construção da barragem sobre o rio Rio Grande, por razões ecológicas e dada a necessidade de dar uma resposta articulada aos perigos ambientais legitimamente invocados. Partilhando a responsabilidade de não perder a oportunidade de desenvolvimento que a construção do Porto de Águas Profundas em Fernão Dias representa para o nosso país, o Governo trabalhou com o Grupo do Banco Mundial, nomeadamente a Sociedade Financeira Internacional, no estabelecimento de um quadro mais equilibrado nas relações de parceria estabelecidas que permita a execução do projeto em condições vantajosas para o país e de harmonia com a nossa capacidade de endividamento. No sentido de dar ao sistema autárquico e regional os meios infraestruturais necessários ao papel insubstituível que as coletividades locais têm no desenvolvimento dos seus territórios, particularmente as mais pobres, em parceria com o PNUD, mobilizamos cerca de 16 milhões de dólares norte-americanos para projetos e obras nos distritos e na região autónoma do Príncipe. Atentos às políticas econômico-sociais que podiam influenciar a criação de empregos, sobretudo para as gerações mais jovens, encorajamos a entrada no mercado de novos operadores econômicos estrangeiros. Registramos com satisfação o desempenho do Governo a favor do desenvolvimento da agricultura, das pescas e da produção alimentar. Foram construídas de raiz 6 casas geminadas, 12 apartamentos para os agricultores em Guegue, estando em curso a construção de 6 casas geminadas, 12 apartamentos, em Lembá, 6 casas geminadas, 12 apartamentos em Benfica, 3 casas geminadas, 6 apartamentos em Canavial, 3 casas geminadas, 6 apartamentos em Vista Alegre e 3 casas geminadas, 6 apartamentos em Bela Vista, na região autónoma do Príncipe. Reabilitamos casas para os agricultores em Queluz, 5 casas comboio, fazendo, portanto, 48 apartamentos, 10 casas de banho, 2 cozinhas sociais, em Praia das Conchas, 5 casas geminadas, 10 apartamentos, 10 cozinhas, 10 casas de banho, em Pinheira, 22 apartamentos. Reabilitamos 6 sistemas de irrigação, nomeadamente em Camavo, Pinheira, Plancas I e Plancas II, Caldeiras, Canavial e Mesquita ou Bocabra. Concluímos a reabilitação de 4 pistas rurais em São Tomé, São José a Troço, Estrada Nacional número 3, de São José a São Carlos, de Milagrosa a Quinta das Flores e de Caldeira a Boa Esperança. No Príncipe, foram concluídas 2 pistas rurais, de Ponta das Palmeiras a Santo Antônio e de Pincaté a Ponta do Sol, estando em curso a reabilitação das pistas rurais
da Praia Campanha e Ponta do Sol. O Governo emitiu 3.000 títulos de posse de terra aos agricultores. No domínio das pescas, o Governo procedeu à distribuição de materiais e apetrechos de pesca para as associações de pescadores nas diversas zonas do país. Reabilitamos o Centro de Transformação de Pescado e distribuímos equipamentos de pesca e de segurança marítima para pesca semi-industrial e artesanal. Construímos o ateliê para a fabricação de botes em fibra de vidro. Iniciamos a construção de 2 mercados de venda de peixe que serão devidamente equipados com máquina de gelo e câmaras de conservação. Iniciamos a construção do edifício da Direção das Pescas e o Laboratório de Pescas. Concedemos créditos a mais de 400 palaiês de diversas praias do país. Assinamos o acordo de pesca com a União Europeia. No domínio da pecuária, importamos animais para a distribuição, nomeadamente 110 bovinos de raça Nelore importados do Brasil para melhorar a performance genética das raças locais, 56 suínos de raça Laje White e Landrace e 28 asininos, espécie que se encontrava extinta no nosso país. No domínio da educação, aperfeiçoamos a democratização do acesso ao ensino e ao conhecimento, tendo o sistema educativo conhecido melhorias significativas, destacando-se as seguintes ações realizadas pelo Governo nesta área. Instituímos a primeira Universidade Pública de São Tomé e Príncipe. Concluímos o maior centro de formação profissional do país, com financiamento brasileiro, avaliado em mais de 5 milhões de dólares americanos. Implementamos o Estatuto de Carreira Docente e melhoramos o sistema remuneratório no sector. Concluímos as obras da Escola Secundária de Ribeiro Afonso, o Centro Artesanal da Praia de Lagarto, a incubadora de empresa no Centro Politécnico, a ampliação da Escola Secundária do Padrão na região autónoma do Príncipe, bem como a Escola Básica no Aeroporto do Príncipe. Encontram-se na fase de conclusão a Escola Secundária de Porto Alegre, a reabilitação da Escola Básica de Folha-Fede, a Escola Básica de Agostinho Neto, a ampliação da Escola Secundária Básica da Trindade Centro, com 6 salas de aulas, a Escola Básica de Diogo Simão, a reabilitação da Escola do Hospital Diogo Vaz. Reabilitamos o Museu Nacional, lançamos o concurso para a colocação da internet em 27 escolas básicas e secundárias e fizemos a aquisição de novos autocarros escolares que já começaram a chegar ao país. No âmbito das ações levadas a cabo pelo Governo, com vista a uma educação mais inclusiva, pela primeira vez instituímos no país o alfabeto de língua gestual e publicou-se o dicionário de língua gestual. Procedeu-se à formação de 2 formadores em braille para a escolarização dos cegos e foram criadas 2 turmas no ano letivo 2014-2015 para a escolarização básica de surdos mudos. Procedemos à descentralização do 2º ciclo do ensino secundário, curso diurno, nos distritos de Cantagalo, Caué, Lembá e Mesós. Descentralizamos os cursos secundários profissionalmente qualificantes, ou seja, o 2º ciclo do ensino secundário, do curso noturno, nos distritos, abarcando as áreas de Humanidade e Direito, Gestão e Administração, e Turismo e Comunicação. Concluímos o acordo de donativo do GPE, Parceria Global para a Educação, num montante total de 2 milhões de dólares americanos para o triênio 2014-2016. Obtivemos um donativo do Banco Mundial no valor de 3 milhões e meio de dólares americanos para apoiar a melhoria da qualidade do ensino, formação de professores e avaliação de aprendizagens para o triênio 2014-2016.
2016. No âmbito da promoção do turismo, iniciamos em Anambó o projeto de requalificação dos sítios turísticos. Institucionalizamos o Dia do Turismo e a Semana do Turismo no país. Inauguramos o Museu Café. Realizamos ações de formação em diversas áreas e adotamos textos normativos relacionados com as atividades turísticas e similares, destacando-se ainda a nossa participação em feiras internacionais do turismo para a promoção do país. Preocupamos-nos com a preservação do património cultural e arquitetônico, criando condições para o lançamento do concurso público internacional numa perspectiva de melhor aproveitamento das casas das antigas roças coloniais e do desenvolvimento sustentável do agro e do ecoturismo. Elaboramos e validamos a estratégia para o setor do comércio 2015-2025 e procedemos à atualização do memorando do regime do comércio exterior de São Tomé e Príncipe. Importa sublinhar que no âmbito das relações que temos com o Japão, as devidas demarches já foram feitas visando viabilizar o fornecimento do arroz proveniente da ajuda do Japão. Nesse sentido, está previsto abastecimento do país com um total de 85.848 sacos de arroz correspondente a mais de 2 toneladas desse produto. A previsão da chegada desse nativo ao país é de mais de 27 mil sacos, correspondente a 800 toneladas, que está previsto para chegar ao país no dia 15 de novembro de 2014. Cerca de 880 toneladas deverão chegar ao país em janeiro de 2015 e mais de 878 toneladas que vão chegar ao país em maio de 2015. Todos esses procedimentos, portanto, graças ao empenhamento deste governo, de forma que esse produto que hoje, de que tanto se fala, possa chegar à população em tempo útil. No âmbito da feitura de leis, adotamos o diploma sobre o regime jurídico dos preços de bens e serviços, a lei sobre a atividade comercial, a lei sobre a sanidade vegetal, o Código Comercial, o Código das Sociedades Comerciais, a lei sobre o comércio eletrónico e assinatura digital, a lei sobre a parceria público-privada, a lei sobre a propriedade intelectual. Criamos a Agência de Promoção do Comércio e Investimento. Ao nível da indústria, foi aprovado o decreto que transforma o SNAP em Serviço Nacional de Propriedade Industrial e promovido o lançamento do Programa Empreendedorismo Turístico e Industrial, PETI. No que concerne ao setor da juventude e desporto, podemos destacar a criação da Organização Nacional Anti-Doping, a aprovação e ratificação da Carta Africana da Juventude, a aprovação do regime jurídico do associativismo jovem e a aprovação da lei do mecenato. Damos início às obras de construção do Campo de Futebol da Trindade e reiniciamos as obras do Campo Eixo-Nécia, a construção de centros de interação jovem em várias localidades do país, com ênfase para as empresas agrícolas, a criação e implementação de 2 praças digitais, Praça da Juventude, Vila da Madalena. Procedemos à distribuição em parceria com a organização não governamental Humanity International First, de 100 computadores portáteis para organizações juvenis parceiras. Ao nível da comunicação social, os órgãos estatais, nomeadamente a Rádio Nacional, a Televisão São Tomense e a agência noticiosa STP Press, foram apetrechados com equipamentos para reportagens de estúdios, equipamentos informáticos, mobiliários, meios rolantes, e as suas instalações foram alvo da reabilitação e os funcionários
beneficiaram de diversas ações de formação. Para ir ao encontro das aspirações dos jornalistas e técnicos, o Governo aprovou diplomas sobre a taxa audiovisual e o Estatuto de Carreira de Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social. Foram elaborados os estatutos relativos à criação da empresa pública da rádio e televisão, tendo sido igualmente elaborado o projeto atinente à passagem do sistema analógico para o digital na TVS. Procuramos, através das melhorias introduzidas, criar as condições necessárias para fazer com que a comunicação social desempenhe melhor o seu verdadeiro papel. Nesta minha última intervenção enquanto Primeiro-Ministro e chefe do Governo, não posso deixar de me referir a uma questão essencial, que é a da reforma do Estado, na qual se encontra inserida a refundação da nossa justiça. Devido à complexidade e dificuldades surgidas em torno do processo de reforma da justiça, incluindo no seio da própria maioria que sustentou o Governo, não logramos concretizar este aspecto essencial das nossas preocupações, tendo o Governo se esbarrado contra obstáculos que fizeram com que a sua iniciativa legislativa sobre a criação do Conselho Nacional de Justiça morresse na Assembleia. Porém, ninguém pode ter dúvidas de que a Justiça tem de ser reformada enquanto um dos fatores primordiais da construção do Estado de Direito Democrático e do progresso econômico, social e cultural. Estamos absolutamente convictos de que a Justiça, enquanto base da paz social, apenas poderá existir através de um poder judicial célere, imparcial e eficiente. Tudo isto sem nos esquecermos do sistema político, cuja reforma nos parece crucial no quadro de preocupações partilhadas. A atuação do Governo no que se refere à produção legislativa foi bastante dinâmica, merecendo particular destaque a proposta de lei sobre a responsabilização dos titulares dos cargos políticos e de altos cargos públicos, aprovado pela Assembleia Nacional. As dificuldades que experimentamos em termos de criação de postos de trabalho, as dificuldades específicas do acesso ao mercado de trabalho e a valorização dos recursos humanos começam a encontrar resposta, quer com as medidas que adotamos para a melhoria do ambiente de negócio e atração de investimentos privados, quer com o início do Centro Profissional e das incubadoras de empresa. Os problemas relacionados com a prestação dos cuidados de saúde constituíram uma preocupação permanente do meu Governo. Embora continue a persistir situações geradoras de alguma insatisfação relativamente ao sistema de saúde e que estão diretamente ligados à questão de sustentabilidade financeira do sistema, o certo é que conseguimos algumas melhorias assinaláveis. Desde logo, resolvemos pela primeira vez o problema da carreira no setor, concluímos as obras de modernização do banco de urgência, melhoramos o sistema de gestão de medicamentos, procedemos recentemente à importação de uma quantidade razoável de medicamentos, assinamos com o Instituto Marquês de Valflor um projeto de requalificação do Hospital Aires de Menezes e adquirimos um elevador para o bloco operatório que brevemente chegará ao país através da empresa CIM. Retomamos as obras de ampliação do Hospital Manuel Quaresma Dias da Graça na região autónoma do Príncipe, que se encontravam paradas há vários anos. Iniciamos o processo de aquisição de uma central de gás medicinal no quadro da cooperação com a Turquia. Realizamos obras nos centros de saúde de Cantagalo, Mesós e Bombom. Aprovamos o diploma sobre a recuperação dos custos a nível do sector de saúde, bem como a legislação sobre o seguro obrigatório e o Fundo de Garantia Automóvel, cientes que estamos
da incidência do aumento vertiginoso do número de acidentes de circulação nos custos com a saúde. A partir da análise dos indicadores acima apresentados, pode-se concluir que durante esses 22 meses o Governo conseguiu transmitir um forte sinal de consolidação do equilíbrio macroeconômico enquanto uma das condições para que sejam prosseguidos os novos níveis de crescimento da economia. No entanto, no ambiente de crescente nível de restrição do acesso a diferentes fontes de financiamento, bilaterais e multilaterais, a função do Estado na promoção das novas oportunidades de investimento público e privado ficou condicionada face às expectativas criadas no conjunto das diferentes ações sectoriais que integraram o programa deste Governo. O destino de Santo Tomé e Príncipe depende de todos os santomenses e, sobretudo, do esforço coletivo, do trabalho sério, da nossa capacidade de interpretar o presente e de perspectivar o futuro, de apresentar propostas concretas e responsáveis, de propor medidas de políticas destinadas a garantir as transformações necessárias na sociedade e no nosso Estado, associadas à promoção e melhoria do debate político, sem demagogia barata, centrado nos interesses estratégicos nacionais. Nenhuma força política, sobretudo a que já exerceu o poder, está isenta da responsabilidade da situação que o país vive hoje. Quando aceitei o cargo, assumi o compromisso de falar a verdade aos santomenses e foi nessa base que apresentei o estado em que encontrei o país sem camuflar as dificuldades. Lembro-me de ter afirmado, na altura, que não seria possível resolver todos os problemas em 18 meses, sobretudo num país onde as carências são imensas, com elevados potenciais de frustração social, particularmente no universo juvenil, com conflitos sociais que se vêm arrastando e continuam por resolver, agravados por dificuldades econômicas, pelo desemprego e o aumento da pobreza. Procurei sempre agir nos limites das minhas funções constitucionais, na mais estreita observância e respeito pelas competências próprias de cada órgão, sem interferência, e estou pronto para assumir na plenitude as minhas responsabilidades. Para além da estabilidade e governabilidade política, incumbia ao meu governo a responsabilidade de mobilizar o país e os parceiros de desenvolvimento para a realização do recenseamento eleitoral que não tinha sido feito e preparar as eleições legislativas, autárquicas e regional. Essas eleições foram realizadas pela primeira vez em simultâneo e com êxito, graças ao concurso dos nossos parceiros e ao empenhamento da Comissão Eleitoral Nacional, cujo trabalho pretendo aqui enaltecer na pessoa do seu presidente. Hoje há uma nova maioria clara, a qual o povo confiou inequivocamente a responsabilidade de governar Santo Tomé e Príncipe durante os próximos 4 anos. Regozijo-me por ter ficado assim aberto o caminho para a realização das grandes reformas que o país tanto reclama, que espero e desejo que essa nova maioria esteja em condições de realizar. Importa agora, sem ódio e sem rancores, sem ressentimentos e sem triunfalismo, ter a capacidade de mobilizar todos os cidadãos e responsáveis políticos, em vez de os dividir, unir esforços para vencer os importantes desafios que a agenda nacional nos reserva para os próximos anos. Quero reiterar o meu apreço e orgulho pela forma exemplar como, uma vez mais, fomos capazes de demonstrar ao mundo a nossa maturidade democrática, consubstanciada na realização dessas eleições de forma livre, transparente e justa. Em nome do Governo, quero reiterar a expressão de todo o nosso reconhecimento à Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, pelo inequívoco apoio institucional e pessoal
que me foi dado e ao meu governo no desempenho das minhas funções. Deixo igualmente uma palavra de apreço e de estima pessoal ao Sr. Presidente da Assembleia Nacional, às forças políticas que sustentaram o governo e às demais instituições públicas e privadas, às forças de defesa e segurança, pelo inestimável contributo para que pudéssemos preservar o ambiente de paz e de democracia ao longo desses 22 meses. Considerando o conjunto dessas realizações que quisemos, sem ostentação, apresentar, resta-nos augurar melhores dias ao povo de Santo Tomé e Príncipe, que deverá saber, em todas as ocasiões, garantir a sua independência, defender a sua liberdade e preservar a paz necessária hoje e amanhã. Que Deus proteja Santo Tomé e Príncipe.